Durante uma ditadura, quais foram os mecanismos de repressão que o Estado brasileiro usou contra os trabalhadores das fábricas e, no nosso caso, metalúrgicos? Isso está sendo contado por nós, sendo escrito por nós, sendo refletido por nós. Quem foi profundamente reprimido foi a classe trabalhadora, só que isso não é falado. Estes trabalhadores lutaram por dias melhores. José, Carmen, Jorge, Raimundo, Edmeia, Salvador, Valdemar, Sebastião, entre outros ex-militantes do movimento de oposição sindical metalúrgica. Eles se reúnem para resgatar a verdadeira história de bravura dos trabalhadores de São Paulo. Trabalhador unido jamais será vencido. Esta era a resposta dos trabalhadores para a ditadura civil-militar. O golpe militar de 1964 tentou sufocar a organização dos trabalhadores, que estavam há 2 décadas em mobilização. Essa merda de ditadura desgraçada foi implantada para quê? Para acabar com os movimentos, com a classe operária, com as reivindicações, para garantir um acúmulo para o capital internacional e nacional. Foi para isso que foi dado o golpe. Não foi assim, os estudantes enchiam o saco, a discussão dos intelectuais, dos artistas enchia o saco, mas havia um projeto de país que estava sendo gestado na década de 50, 60, sobretudo, dos quais os ponta de lança era a classe operária organizada, fazendo centenas de greves de 4, 5, 6 dias, parando São Paulo todo, parando o Brasil. Então, para isso foi feita essa implantada a ditadura. Depois de 64 para cá, quando começou a colocar a polícia lá dentro da empresa, aí a repressão era forte e o negócio era meio cruel, porque eles não tinham dó de pegar o peão, bater, quebrar o braço, rasgar a camisa, como muito aconteceu lá. A repressão aos militantes de esquerda, religiosos e trabalhadores assassinou uma parte desta brava gente. Olavo Hansen, 1970. Luiz Irata, 1971. Manuel Fiel Filho, 1976. Santo Dias da Silva, 1979. Operário de sonho, criança, operário da terra e oficina, operário que um dia se cansa de esperar as mudanças de cima. Operário, esperança que vela, operário suado sem falar, operário algemado na cela, operário calado a bala. Dia 21 de outubro de 1979, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária. Como relator da Comissão Geral de Negociações, falou José Prado Zico. Sofia Dias Batista, Vitor Gianotti, Cleodon Silva, Elias Pereira e Franco Farinaso foram os mais agressivos. Vitor Gianotti e outros da oposição disseram que a falta de força elétrica era manobra da diretoria, a fim de que nada fosse colocado em votação. Polícia Civil de São Paulo, Divisão de Informações, DOPS. Levamos ao conhecimento dessa chefia, que realizou-se ontem, dia 25 de abril de 1980, na sede do sindicato,
uma Assembleia Geral extraordinária. Stanislau Zermeta apresentou um relato dos trabalhos executados pela oposição metalúrgica em prol dos grevistas. Contra a proposta patronal, falaram ainda Francisco Assis Neves, Stanislau Zermeta e Fernando Veloso. Santo Dias da Silva, Hélio Bombardi, Stanislau Zermeta, Fernando José Batista de Moraes e outros, liderados por Cleodon Silva, chegaram a subir até o segundo andar e ali usaram a palavra, aos gritos, conclamando os metalúrgicos a votarem. Hoje, os relatórios do DOPS esclarecem a covardia como a repressão atuou para massacrar os trabalhadores. Mas as verdadeiras histórias são conhecidas nas lembranças dos metalúrgicos, que tiveram coragem para enfrentar injustiças, sabotagem, traição, prisões e todo tipo de violência. O Espaço Arco-Íris foi não só o Arco-Íris, mas em várias regiões de São Paulo, que dentro, quando foi decretado a greve dos metalúrgicos de São Paulo, nós conseguimos que em cada região se fizesse um espaço para preparar a greve, onde a gente determinava que era o comando de greve. Foi exatamente dia 28 que aconteceu isso, dia 28 de outubro. No momento que o pessoal estava chegando, aí que a polícia fechou, então ainda sobrou muita gente do lado de fora. Só comigo, na leva que foi preso, tinha 86 companheiros na primeira leva que foi preso dentro do salão. E para nossa surpresa, assim, apesar de ser a polícia militar que estava, assim, todos nós foram encaminhados diretamente ao DOPS lá para ali na Estação da Luz. Eles sabiam tudo o que acontecia, se a gente fosse no banheiro, se a gente não fosse, o que a gente falava, o que a gente não falava. Então tinha esse tipo de policiamento dentro da Telefunken. Todas as empresas tinham seus setores de informações, realmente não dava para negar, né? As deduragens que aconteciam, todas elas eram através da direção do sindicato. Os recursos humanos, nesta época, nós nos reuníamos através de uma entidade chamada APSA, que era a Associação dos Administradores de Pessoal de Santo Amaro, e lá se partilhava os conhecimentos, as informações da área de recursos humanos, e também vinha informações, na época da ditadura, sobre lista de pessoas que a gente teria que ter cuidado para contratar. Eles tinham as carabinas, lá tinham os guardas, eles empurravam o peão com o coice da carabina lá. Muito, quando não empurrava com a carabina mesmo, não era nem o coice, era querendo já, se apertasse o gatilho, matava, dava tiro. Esse era o que acontecia muito lá. Né? Dentro do Aliperto aconteceu muito isso aí. Eles faziam isso, mas eu acho que era para intimidar. Eu até falei agora que eles não pediam, faziam aquilo lá e fazia questão que fosse divulgado, para dar exemplo para os outros peão, peão não fazer mais aquilo, né? Teve uma época, para a gente sair, eles faziam um corredor polonês, tinha que sair todo mundo naquele corredorzinho. E se eles cismassem que você está trazendo algum pedaço de ferro, um pedaço de cobre, eles paravam e te revistavam. Era a polícia, não era os guardas. O tenente botava a polícia, não era o guarda da fábrica. Quem revistava a gente era o próprio policial. Comigo, aconteceu muito, comigo aconteceu isso muitas vezes lá. A repressão era violenta, como o Zazinho falou. O segurança da Aliperto, a maioria é tudo cara que veio do Exército, que serviu o Exército e que foi trazido lá pelo Lauro Portugal, é tudo de homem de confiança dele. Inclusive o Costa, por exemplo, é um deles, tá? E ele bater em funcionário lá dentro, quebrar braço de funcionário, para eles era normal isso aí. Aliperto, para mim, é um nome que mata na fábrica. Em 3 anos, como todo mundo sabe,
12 trabalhadores morreram de acidente de trabalho. Mas quando estava lá, quantas vezes escutamos, morreu mais um trabalhador, mais um trabalhador. Toda vez que nós íamos panfletear na Liperce, ficava um só de vigiando. Qualquer coisa que acontecia, já ligava para o advogado. Aí nesse dia eu estou sozinho lá, 2 horas da tarde, o pessoal saindo e o pessoal que entrava, né? Aí aquela agitação. Na Liperce, para vocês terem uma ideia, o Zezinho não colocou isso, mas é bom vocês colocar. A segurança usava carabina, uma carabina desse tamanhozão assim, não era revólver, era carabina. E muitas vezes que nós íamos panfletear lá, eles empurravam nós fora da calçada com a carabina. Era carabina, no começo era desse jeito, era barra pesada, né? E nesse dia, eu estou panfleteando e os guardas protestando ali. É uma passeata, vamos fazer contra a posição dali perto, aquele negócio todo lá. Acabei de panfletear, saí, o Clóvis não estava comigo, o Clóvis ia uns 200, 300 metros longe. Aí veio a polícia me pegar eu de frente à igreja de Santo Afonso. Aí veio o cara da segurança ali perto com a polícia, me pegaram e eu fui parar na 35. Estava com um monte de panfleto, né? Chegou lá o delegado, pega o panfleto e falou assim, isso aqui é subversivo, nós vamos mandar você pro DOPS. Mesmo que assinou o laudo do Vladimir Herzog, era médico da CIPA, da Cobrasma, em 1978. Ele assinava os laudos do operário que morria esmagado na linha da Cobrasma. Foi na Máquinas Piratininga, da Anchieta, onde, depois de ter sido aprovado, por conta de um grande prejuízo que eu evitei a fábrica tomar, tive um grande reajuste de salário, passando por cima dos outros, e passado alguns dias, eu fui chamado ao departamento pessoal e, no final da tarde, avisado que eu estava sendo demitido. O rapaz foi muito gentil e falou, olha, Valdemar, muito obrigado te comunicar que você está sendo dispensado. E eu perguntei, por quê? Né? Tranquilamente, ele falou, olha, o que eu posso dizer para você é que veio ordem direto da direção. E no dia seguinte, que eu voltei lá para pegar meus instrumentos de trabalho, que já era o final da tarde, o gerente, que é o engenheiro, que era o gerente do setor, falou, olha, o seu caso é político. De maneira que tem 2 fontes possíveis, eu não posso identificar qual delas, mas que viesse com o seu caso é político, só podia ter vindo de um dirigente do sindicato que se encontrou comigo na porta da fábrica ou diretamente do DOPS, que eram as 2 pontes que eu tinha para que o caso fosse político. Sebastião Coelho, eu já o conhecia desde 67, da eleição que o companheiro Valdemar Rossi encabeçou. Eu olhei a figura, eu falei, caramba, esse cara e tal. E anos depois, 74, 75, aí eu falei para ele, eu te vi lá na Operação Bandeirantes. Ele falou, não, eu estava lá. Eu falei, você estava lá embaixo de uma escada com a máquina de escrever. Eu falei para ele. Tem uma tortura que, para muita gente, foi uma das maiores torturas. É o desemprego. Poucos, vários, centenas, milhares de companheiros iam mandado embora de uma fábrica, era mandado embora de outra. Agora, quando é mandado embora da terceira fábrica, como normalmente não era companheiro com especialidade dentro da fábrica, sem profissão, o cara não aguentava. Não aguentava a pressão familiar, não aguentava a pressão sobre ele mesmo, não aguentava a pressão da família. E aí o cara ia para fazer qualquer coisa, mesmo querendo continuar na luta, mas não tinha condições reais de continuar na luta. Porque o desemprego, mesmo para nós, que tinha uma estrutura atrás de nós, ou a oposição, ou a família, ou os amigos... Passa pela Arno quando estava fudido, quando saiu da Márcia. Nunca contei esse caso. Só eu e Hélio sabemos mais os detalhes. Não vou contar ele aqui, só vou contar o fato rapidinho. O Hélio passa pela Arno. Passado uns meses, o meu chefe, que tinha autorizado a entrada dele dentro da fábrica, ele fez uma espécie de um estágio técnico lá, que a Arno selecionava todo ano 70 engenheiros e técnicos. Aí chamaram o meu chefe, que eu tinha conversado com ele, um garoto espetacular, meu amigo até hoje, embora tenha feito ele ficar desempregado o resto da vida, né?
nunca brigou comigo por causa disso. E não é um cara de esquerda, é um garoto que eu conheci na fábrica, que virou meu chefe. E ele pediu, olha, tem um colega meu aí para você fazer um estágio técnico, porque o Hélio vinha muito do emprego de muitos anos na Massey Ferguson. Quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então a carteira dele só tinha uma fábrica de trator aqui e a CBT em São Carlos, então não tinha outra fábrica de trator. Então ele precisava pegar um domínio de uma série de coisas, sala de medição e tal. Conseguimos que o Hélio entrasse lá com os engenheiros e os técnicos, ficasse lá um período. E houve uma delação muito delicada, né? E depois nós descobrimos a pista, chamaram meu chefe na segurança, em resumo, e apresentaram o dossiê do Hélio como terrorista. O menino veio conversar comigo, tremendo. Você me fez botar um terrorista aqui dentro. Porque a empresa tinha um dossiê do DOPS, do Hélio como terrorista, que tinha feito articulação internacional contra o país na Europa. Aquela viagem do encontro das oposições lá na Bélgica, eles foram lá, Bélgica, Espanha, né? Vocês foram, né? França, Bélgica e tal. Não, para vocês terem ideia do tom da conversa. Nos arquivos, nós não achamos esse material, quer dizer, tem uma documentação secreta aí, porque esse material não existe na ficha do Hélio. O Hélio pediu toda a documentação em Brasília. Veio umas 600 páginas, assim, né? Não tanto assim, né? Mas isso não apareceu. Então tem aí uns buracos para a gente procurar ainda. Tá? Não só para citar o caso, que temos que gravar uma hora. Que envolveu, eu acredito, uns 40, 50, 60 metalúrgicos em janeiro de 1974. Dia 23, 24 de janeiro. Nós, metalúrgicos da oposição, a boa parte de nós, nos organizávamos naquele momento num movimento chamado Movimento Popular de Libertação, onde tinha Afonso de Leles, que tinha sido ex-presidente intervido, que teve intervenção contra ele em 64, dos metalúrgicos de São Paulo. Tinha muitas pessoas, tinha gente no Rio, no Recife e companhia. Bom, aqui era um misto de oposição sindical metalúrgica e esse movimento, essa organização política chamada MPL. E em 74, em janeiro, nós marcamos uma das nossas reuniões regulares, semanais, na igreja do Brás, São João do Brás, lá na Celso Garcia, e a reunião era 2h30, porque vários de nós trabalhavam até 2 horas, eram os turnos daquela época, constantemente, das 6 às 2 e companhia. Marcamos às 2h30, eu me lembro, trabalhava na Arno até às 2, saí da Arno, comprei meu jornal, peguei o ônibus para ir lá no Belém, onde nós teríamos essa reunião. No jornal, era o Jornal da Tarde. Eu lendo o jornal, fiquei feliz da vida, porque tinha uma notícia que o delegado Sérgio Fleury Paranhos, que era o delegado-chefão do DOPS, o assassino principal, tinha sido preso porque foi julgado como chefe do Esquadrão da Morte. E estava preso no presídio do Barro Branco. Eu fiquei feliz da vida lendo isso no Jornal da Tarde. Muito feliz indo para a nossa reunião para dar notícia boa que Fleury estava preso. Eu desço, paro no bar lá perto da igreja para tomar um cafezinho e achei estranho, tinham 4 ou 5 homens lá no balcão tomando café. Achei muito estranho. Aquela hora não costumava ter homem, mas estava lá. Mas eu não prestei muita atenção, não presto muita atenção mesmo, a nada. Tomei meu café, corri dentro da igreja para subir na reunião, não chegar muito atrasado. Dentro da igreja vejo uma loira, pintada, evidentemente, com uma mini saia que se via até o umbigo dela, assim, sentada num banco da igreja, rezando, assim, toda compungida, rezando. Mas 2h30 da tarde, falei, estranho. Ao lado dessa loira, de mini saia, tinha um homem de paletó e gravata, estranhíssimo, ajoelhado. Ela sentada, ele ajoelhado, rezando também, todo entretido com Deus lá. Falei, que estranho isso. Mas, de novo, não prestei atenção. Corri subindo na torre da igreja para avisar os companheiros que o Fleury estava preso. Subo lá, uma escada em caracol, subo lá, não vejo ninguém. Está todo mundo olhando pela veneziana, olhando lá para baixo, na pracinha, frente à igreja. A polícia, os homens estão aí,
Olhei lá, preciso vários homens assim diferentes, perto de uns carros estranhos, tudo a paisana, óbvio, era DOPS. Eu falei, porque a polícia me voltei lá para a salinha onde nós íamos nos reunir, que não tinha ninguém, estão tudo lá. Aí vejo uma metralhadora subindo pela escada em caracol, só metralhadora assim. Falei, ai, a metralhadora sozinha, porque o cara estava subindo com a metralhadora assim. Aí eu escutei, Serginho, eles estão aí. Eu olhei, sabe quem era o Serginho? Era o Sérgio Fleury Paranhos, que estaria preso pelo jornal. Eu estava feliz da vida que estava preso o cacete, rapaz. Estava lá o Sérgio Fleury Paranhos, estava lá, foi o segundo que entrou logo depois da metralhadora, entrou dando chute, evidentemente, e nos levou preso. Foi um monte de gente, foi Valdemar Rossi, Elias Stein, Vito Gianotti, depois Raimundinho, Alcides Salles Filho, Flores, foi um monte de gente nossa, e depois um monte de outro, menos da direção desse movimento, da direção da oposição e do MPL, mas juntou umas 40 pessoas na prisão. Tinha o Gaúcho, um cara que foi mineiro nas minas de Criciúma e tal. E estávamos lá e ficamos presos. Alguns ficaram quase um ano presos, Alcides Salles Filho, outros ficaram 3, 4, 5, 6 meses, que nem Valdemar Rossi, Pau de Araras, Cambal. Outros ficaram 2 meses só, como Elias tem, eu e tal. E todos eles tivemos um tratamento normal de tortura, etc, etc, etc. Tratamento normal dado aos presos políticos. Não mataram ninguém nessa rodada. Por que não mataram ninguém? Milagrosamente, surpreendentemente, uma jornalista inglesa do Guardian, Ian Bruce, ela soube coisa parecida. Ou ela soube imediatamente dessa prisão, através do Carlos Kopkak, lá em Santo André, soube dessa prisão, e ela mandou uma notícia imediata para o Guardian, para o qual eu trabalhava. Para o Guardian, e o Guardian repassou para o New York Times. O dia seguinte da nossa prisão, saiu no New York Times, prisão de metalúrgico em São Paulo, e tinha o nome de todo mundo, inclusive o meu. E isso inibiu o coitado do Fleury, não pôde matar ninguém, porque o mundo todo sabia que tinha um monte de metalúrgico preso. Isso foi em 73, 74, até que era condicionado em engenharia. Um dia, quando eu voltei do almoço, meu chefe, que era um dos donos, era uma fábrica pequena, porque foi logo depois de eu sofrer um processo e tal, ficar clandestina. Quando eu fui absolvido, eu voltei e fui para essa fábrica. Quando eu voltei do almoço, meu chefe me chamou e disse assim, Laís, tiveram umas pessoas aqui do 2º Exército, do DOI-COD, você sabe o que é isso? Eu falei, sei bem o que é isso. E eles falaram que contratar você era muito perigoso, que você é terrorista e tal. Blá. Aí eu falei, Antônio Luiz, você faz o que você quiser. Eles não conseguiram nunca me condenar por eu ser terrorista. Eles dizem, mas eles não provam. Ele falou, não, eu respondi que eu não tinha contratado para trabalhar na produção, que você era minha secretária. Mas você vai ter que parar de organizar essa tal Associação dos Trabalhadores da Artec, que eu estava organizando já, né? Porque aí fica muito suspeito. Quer dizer, eles iam nas empresas nos denunciar, sim. Foi na greve de 78, 79, quando mataram o Santo Dias, 79. A oposição do Metalúrgicos São Paulo tinha feito um monte de panfleto pedindo o pessoal entrar em greve e manter a greve. E eu fui trabalhar na MAPRE, fui com o carro cheio de panfleto, para distribuir nas portas das fábricas. Aí foi eu, Arsênio, finado Arsênio, companheirão, saudoso Arsênio, a Mercedes, nós estávamos os 3 lá. Como é que nós vamos fazer com esses panfletos? Como é que nós vamos distribuir? E a polícia na porta da fábrica, lá, com os cangurão abertos, com a porta aberta, e dizia, quem não entrar na fábrica, entra aqui. Quem não entra na fábrica, entra aqui. Nós não tínhamos como fazer, nós tínhamos que distribuir os panfletos. Mas nós resolvemos, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o começo da rua, um vai dirigindo e os outros vão jogando os panfletos nas calçadas. Vamos rasgando polícia aí. Isso nós fizemos. Pegamos o carro, saímos lá no começo da rua, fomos
o Arsênio e eu e a Nádia jogando panfleto um do lado do outro nas calçadas. Aquilo ali, a gente passava, os caras metiam arma na cara da gente, a gente ia rasgando, passando. Daí a pouco, nós tínhamos mais ou menos umas 6 viaturas atrás da gente, cercando toda a Leopoldina. E a gente, correndo muito, jogando panfleto, correndo muito, conseguimos quebrar o carro. Aí fomos a pé. A Mercedes e o Arsênio, eles já cataram logo de começo, eu era um pouco mais esperto, me prenderam lá na frente. Né? Prenderam lá na frente, levaram nós para o DOPS. Eu cheguei lá, eu sabia que o Arsênio já tinha tirado 7 meses de prisão, e a Mercedes também tinha muita culpa no cartório, das greves que ela fazia, dos apoios que ela dava. Eu cheguei lá e disse para o pessoal, olha, esses dois aí não tem nada a ver. O responsável é eu, quem era dirigindo era eu. Aí o tenente falou, mas não posso fazer nada, que eles já estão tudo, já indiquei o nome de todo mundo para lá. Nós fomos para o DOPS. Chegamos lá no DOPS, tinha muito metalúrgico preso. Tinha freira, padre, São Cristão, tinha um monte de gente, metalúrgico que não acabava mais. Né? Foi na greve dos vigilantes em 79. Prisão de 26 companheiros, pelo menos foi a busca que eu fiz, acompanhando um pouco a minha prisão. Aí também eu estive preso, fui preso nesse dia, e na busca que eu fiz, apareceram mais 25 companheiros. Saímos em direção à Igreja do Bom Conselho. Na saída da nossa, que os caras fecharam a gente e verificaram, tem documento aí? Nós dissemos, não tem nenhum documento aqui. Nós tivemos a presença do delegado Romeu Tuma, onde ele deu a voz de prisão, tanto para mim, Pereirinha, inclusive dentro da Sagrada Face. Isso não aconteceu porque os próprios companheiros ficaram em volta da gente e isto não deixou que a gente fosse preso. A gente ia para as assembleias e geralmente tinha agentes do DOPS ou da Polícia Federal que perseguia a gente até em casa. Mais ou menos umas 17 horas a gente saía, umas 18 horas do trabalho, umas 17 horas mais ou menos, ele chegou e falou, olha, a polícia está aí para pegar você. Eu falei, vai me prender eu trabalhando? Aí ele falou, você está convidado a sair. Eu falei, eu não vou sair, eu sou da comissão. Aí eu falei, eu não vou sair, resisti. Aí eu estava com o meu instrumento de trabalho na mão, eu resisti, eu falei, eu não vou sair daqui. Aí eles me pegaram, cada um me pegaram de um lado, e esse chefe oportunista, né, pegou por trás meu cabelo e eu caí. Aí foi sendo arrastada, né, e com o martelo na mão. Eu lá dentro, lá, é a tropa de choque. A repressão foi pesada mesmo na Urasa. Um monte de gente foi preso e sobrou para mim fazer uma assembleia lá. Isso que aconteceu? Me derrubaram a base do porrete de cima do carro de som. Isso aqui é um questionário da investigação operária. O que é investigação operária? É o próprio trabalhador tentando recuperar como funcionou a repressão dentro das fábricas, fora das fábricas, com os trabalhadores. E isso aqui vai ser confrontado com a pesquisa que vamos fazer nos arquivos públicos, arquivo do DOPS, para poder, em outubro, terminar isso com a grande plenária também. É nosso dia, companheiro, nosso é o trabalho de nossas mãos. A senhora é nociva. A nossa empresa ainda falou, já vivemos uma experiência com a CUT em São Paulo. Já vou me esperar os companheiros.